foi o porta-voz das boas-vindas, das boas notícias. Afinal de contas, foi o locutor da apresentação da Neoquímica Arena, o que é muito legal, né? O que chamou a atenção. Como corintiano, deve ter sido um momento especial para você, né, Dani? Foi, porque você, como torcedor, né, a gente sempre quer, de alguma maneira, fazer parte da história do seu time. O corintiano acredita que faz parte da história do time, porque a gente sempre brinca que não é o time que tem a torcida que tem o time. Então, que o nosso grito faz diferença. Então, eu sempre acreditei que o meu grito faz diferença, ou às vezes que eu vi nos programas de esporte, ou que falava de futebol, sempre fazia alguma diferença. Bom, o torcedor corintiano acha que não só ele faz diferença, mas que o Corinthians faz diferença. De que defender a democracia através de um time faz diferença. Enfim, a gente acredita em muitas diferenças através do futebol. Mas no meu caso específico, estar tão próximo da história, de um momento histórico, é muito emocionante. É muito legal. Eu sempre digo que existe a pessoa, o Dan em casa e a pessoa jurídica, o ator, o que as pessoas conhecem. Então, de alguma maneira, mostrou que essa pessoa jurídica, essa pessoa pública, está fazendo tudo direitinho para ser merecedor de um momento da escolha da Neoquímica, que foi quem me contratou para lá estar, e do Corinthians, que aprovou essa contratação e foi muito gentil comigo em todos os momentos. Bem bacana, foi muito feliz a escolha mesmo, porque você representa muito o Corinthians, não é, Celso? A gente, quando fala Corinthians, fala Dan. Eu me lembro de ter visto algumas matérias suas relacionadas ao Corinthians, mas a do Mundial no Japão contra o Chelsea, aquilo é fantástico. Que, na verdade, rende muitas histórias, né, Dan? Porra! Porra! Tem um monte, tem um monte. Tem de tudo, cara. É um dos momentos mais emocionantes, eu já falei isso várias vezes, um dos momentos mais emocionantes da minha vida é chegar no Japão, com sono, aquela coisa confusa, fuso horário, cheguei no hotel, konnichiwa, ohayou gozaimasu, papapá, chega na recepção, estão os japoneses olhando o monitor da televisão. O Neto estava comigo nesse momento. O Neto estava no meu motel, por exemplo, entre outras pessoas, e tal. E de repente a gente olha, os japoneses estão olhando na televisão, estava na BBC Londres, não sei o que lá, e estava assim, mostrando flashes da torcida do Corinthians saindo de Roma, de Paris, de Dubai, de Nova York, de Los Angeles. Todos os aeroportos mais importantes do mundo tinha a torcida do Corinthians fazendo uma bagunça no saguão e indo para o Japão, entendeu? E embaixo estava escrito assim, a torcida mais apaixonada do mundo? Interrogação. Aí eu falei, estou no lugar certo na hora certa. É nóis. Você sabe que você foi feliz porque deu certo. Sim. Eu tinha um primo palmeirense que infelizmente morreu há uns 2 anos. Quando o Palmeiras foi para a final com o Manchester United, ele foi de bermuda. Primeiro que ele nunca imaginou que fosse demorar tanto tempo a viagem. Segundo, ele não imaginou que tivesse frio no Japão. Nossa Senhora. Ele comprou uma passagem por um carnê desse tamanho que não deu tempo de acabar de pagar. E o Palmeiras perdeu, né? Aí quando ele olhava pro carnê, ele xingava, você jogava. O seu caso deu certo. E pro corintiano foi tão especial, porque tiravam muito sarro, brincavam muito. O Corinthians nunca foi pro Japão, ganhou o Mundial no Maracanã, no Brasil, porque... Né? Eu fui nesse Mundial também. Vampeta daqui a pouco chega. Sim, ele estava lá também, ele também foi Estava lá, estava lá, né? Ajudou a levantar a taça. Está em fuga. Aí tem um apresentador aqui que diz que Corinthians não tem passaporte e tudo mais. Aí quis o destino... falava no Marco Aurélio Cunha. Sei, aí quis o destino que, apesar de ter tido o Mundial de Clubes realizado no Brasil, no Marrocos, na Arábia... Foi no Japão, justamente, que era justamente o local que questionava os corintianos de jamais ter ido lá, né? O time ter ido lá para ganhar o Mundial. E acabou acontecendo. Faz parte da história, faz parte Contra da o vida. tradicional. O que é mais emocionante nisso tudo, assim, sem querer falar muito a respeito e tal, mas é cada um de nós torce por um time e é apaixonado por esse time e acha o seu time o melhor do mundo. Eu nunca quis que o Corinthians fosse o melhor do mundo. Eu acho o time mais importante do Brasil o Santos. Eu acho o mais representativo, o mais importante, por diversos motivos, principalmente, naturalmente, pelo Pelé. Mas ter estado lá e poder vivenciar o que também vivenciei no estádio, muito no Pacaembu e na Neoquímica Arena também, é o avô para o pai, é o pai para o filho, a mãe para a filha, as crianças vendo futebol, a emoção que o futebol tem, o abraço, a vibração, no estádio, pessoas diferentes que não se conhecem, democrático de todas as classes sociais, de todas as origens, de todas as histórias. É isso que é o Corinthians. É isso, é essa emoção que a gente tinha ali no Mundial, para quem pôde estar lá e para quem viu pela televisão.
É esse abraço de, ó, a minha história valeu a pena. A tua história, tamo junto, valeu. Pô, irmão, acabou, entendeu? Isso Ô, é Dan, aproveitando, daqui a pouquinho a gente vai botar a bola para rolar, claro. Mas por que você é corintiano? Quis ser feliz, né? Não, tá, mas tem uma lógica, as coisas têm uma lógica. Por que Influência você, do pai. a sua família, ou algum tio, ou enfim, como Não, algum então, amigo? é um mistério, vai. Porque assim, eu morava no bairro de Perdizes, logicamente eu seria uma região mais palmeirense, Isso. até pela proximidade do antigo Parque Antártica, né? Agora Allianz Arena. Tinha muitos amigos palmeirenses, mas dei a sorte do meu pai me levar para o Pacaembu. Não, eu brinco com isso. Na verdade, meu pai me levou para o Pacaembu primeiro para ver a despedida do Pelé, eu garotinho, uma das que teve no Pacaembu. Então eu acho que ficou... 73, a gente mostrou esse jogo. 7-4. 7-4. Passou aqui outro há pouco dia. tempo. Olha aí. 7-4. O Corinthians ganhou de 1-0, 1 gol do gol do Rivelino. Rivelino, né? Então, aí já teve um lance assim, quero voltar para o estádio, fomos para o Pacaembu de novo. Agora, a sensação que eu tenho como início do meu amor pelo Corinthians, ou do princípio dessa relação, é esse abraço. Pode parecer uma coisa completamente absurda, mas é a vibração, aquela vibração, A aquele energia do grito, momento. aquela Teu energia pai torcia inesquecível. pro Corinthians? Não, meu pai nunca torceu, meu pai é polonês, nunca teve tanta ligação com futebol. Se ele fosse escolher um time, ele seria São Paulino. Pô, que paizão, a gente levou pro estádio, né? Levou. Não foram Ele foi tantas ver o vezes Pelé, assim né? também. Aí eu era chato, porque eu queria ir. E acho que de tanto que eu berrava no futebol de botão, imitando o Flávio Prado, José Silvério, Milton Neves, Orlando Duarte, que era a equipe da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, pô, grande Vanderlei, entre outros. Ah, cara, deles, e tanto insistir, ele me levou para Pacaembu, levou de novo. E ali eu teve esse abraço, essa vibração, essa loucura, e teve um fator que eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte na vida, a democracia corintiana. Porque daí eu tinha um cara que era alto, magro, esquisito, e começou a falar umas coisas, porque eu dei a idade certa. Primeiro que jogava muito, e o Corinthians começou a ganhar, Nossa, e começou a esse falar umas coisas que mexeram com a minha cabeça. Esse foi Peraí, fantástico. como é que é a democracia? Que papo é esse? Meu colégio não falava democracia. Ele não falava disso. Eu sei que o cara que está assistindo agora talvez está falando assim, ih, lá vem, não é verdade. Não falava de democracia no colégio, cara. mesmo, não No meu falava, colégio não. estudava até Dom Pedro II e acabou. Pé, volta para história. Entendeu? E daí, de repente, o seu ídolo está falando de democracia, aí ele está falando dia 15 vote. Ah, pai, o que é isso? Aí começaram a falar disso em casa. Aí depois teve um lance de diretas já, que era poder votar o presidente. Você que está em casa falou, o que está falando? Quer dizer, estou brincando aqui, mas muita gente não sabe que teve um momento que não se votava para presidente, votava-se indiretamente, o deputado que votava. E daí o meu ídolo foi para a capa da Placar e falou assim, se tiver diretas já, eu fico. Eu não vou para... Eu lembro dessa capa, o Sócrates de Dom Pedro. Cara, então isso mudou minha vida, mudou minha relação, a relação com o futebol, mudou minha relação com o meu país. Então, estou falando assim, é uma avalanche, entendeu? Não tinha como torcer para outro time. Ô Flávio, se E você olha, me eu vou dizer permite... mais a você. Eu brinco muito aqui, mas no período da democracia corintiana eu torcia desesperadamente pelo Corinthians. Porque era uma coisa assim que falava muito pra gente, né? Falava muito. E mais do que isso ainda, é que o futebol, na época, a gente, de certa maneira, a gente é contemporâneo, a diferença de idade não é tão grande, justamente num momento em que as pessoas acreditavam que o futebol era o ópio do povo, que era a alienação, e aí você via um movimento justamente que tinha um contexto político daqueles que costumavam taxar jogadores de futebol de alienados. Então, o futebol mostrava que também tinha engajamento, que havia um discurso, e era um discurso muito importante para a época que a gente vivia, era uma ditadura. E por fim, e não é para dizer que um é melhor que o outro, não é, cada um se apega à ideologia, à alma de um time que bate mais no seu coração. O Palmeiras tem uma alma, o São Paulo tem uma alma, tem uma identidade, mais do que alma. Uma identidade, o Santos tem uma. A identidade do Corinthians bateu muito forte no lance da garra, da vontade, da torcida, de não ter um time incrível, mas com a força da torcida poder superar os seus obstáculos. Isso dizia muito ao meu coração.